Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Emerson Machado. Isso aí que você está vendo na sua tela é o caminho das pedras, roadmap ou simplesmente um mapa para que você consiga chegar no seu objetivo. Eu vou destacar aqui que a ideia desse mapa mental que eu criei são os passos ali, passo a passo que eu seguiria se eu estivesse começando agora, com base nos resultados que eu tive. Eu não me arrependo de ser desenvolvedor, muito pelo contrário, eu tive muitos resultados e vivo desses resultados até hoje, graças a Deus aí. E eu quero compartilhar com você também, para que se você quer entrar no setor de TI, que você não passe por caminhos que não são necessários. E se fizer sentido para você, se você assistir esse vídeo que eu chamaria de aula, na verdade, porque, cara, eu elaborei um plano de aula aqui para você. Porque eu estou mostrando exatamente aqui o passo a passo, eu até separei aqui, ó, passo 1, as plataformas, no caso que eu focaria, passo 2, passo 3 e uma dica bônus aqui, para a gente poder fechar com chave de ouro essa aulona aí, né? Mas eu quero mostrar para você o seguinte, o caminho ali para você não se perder. Porque assim, existem duas coisas na nossa vida quando você perde tempo ali. Uma coisa é você perder tempo e aprender alguma coisa quando você erra, tá? Você errou, você foi para um caminho errado, mas você teve novas experiências, conheceu novas pessoas e você tirou algum proveito daquilo ali. E tem um outro caminho, que é quando você pega o caminho errado também, mas você não aproveita nada. Cara, isso é frustrante. E no setor de TI, isso acontece cada vez mais e mais, justamente por causa das distrações que você vai ter ao longo aí da sua jornada, ao longo da sua caminhada, tá? Então, vem comigo, eu vou mostrar para você o que eu faria sabendo com base nos caminhos que eu passei e que eu perdi muito tempo e que eu não aprendi nada. O fato é isso. Olhando para trás, eu consegui compilar nesse mapa mental aqui aquilo que realmente vale a pena você focar, aquilo que você não vai perder tempo se você realmente entender o que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. Bora lá então? Seguinte, eu escolheria, se eu estivesse começando agora, a carreira de desenvolvedor, beleza? Porém, para poder começar na carreira de desenvolvedor, você vai começar pelo passo 1 aqui, que é seja um programador. Independente ali de qual plataforma você vai estar indo depois aqui, você precisa se tornar um programador antes de se tornar um desenvolvedor. Um programador precisa dominar obrigatoriamente algoritmos e lógica de programação. Emerson, mas isso é muito maçante, cara, isso é muito complicado, eu acho que eu perco muito tempo com isso daí, eu fico desanimado, eu acho que eu vou pular essa etapa aqui. Aí que tá. Isso aqui você não pode pular. Isso aqui você tem que realmente se dedicar e passar por essa etapa aqui. E quando é que você vai saber se realmente você está bom em algoritmos, lógica de programação? Quando você dominar esses conceitos aqui, tá? Nada mais do que isso daqui. Com base no que você aprender nisso que eu estou mostrando, e você for resolver exercícios, cara, se você dominar isso daqui, não precisa mais do que isso, tá? Então você vai ter que aprender o que são variáveis, o que são arrays, matrizes, estrutura de controle if, else e de repetição, while, do while, for, estrutura de dados e métodos. Isso aqui é algoritmo e lógica de programação. Ah, Emerson, mas eu ouvi falar que tem mais coisa, tem isso, tem aquilo. Calma, calma. Aqui eu estou tentando ser o mais direto ao ponto para que você não fique ali tendo que aprender um monte de coisa para usar só pouca coisa ali e aí acabar desanimando. Perdendo tempo, tá? Porque o conhecimento ele nunca é inútil, tá? Não é perca de tempo, principalmente na área de programação. Quando você tiver contato com isso daqui que eu estou passando para você, cara, fechou, perfeito, tá? Aprendeu isso aqui em algoritmos de lógica de programação, tá maravilhoso, beleza? Aí, seguinte, antes de ir aqui para as plataformas, tem o passo 2. Nesse passo 2, eu recomendo fortemente que você escolha uma linguagem de programação comercial. Isso aqui já elimina o tal do Portugal. Quando eu falo linguagem de programação comercial, eu estou falando para você poder aprender um Java, um Kotlin, um C Sharp, um Python, uma linguagem de programação real. Ah, Emerson, mas o meu professor falou que Portugal não vai nessa. Igual eu estou falando, o que eu estou passando para você de experiência aqui é a experiência própria que eu passei. Não só eu, mas outros desenvolvedores que conversam comigo falaram, Emerson, pensa no negócio que já é maçante. Você aprender algoritmos de lógica de programação já é um negócio chato, já é um negócio assim complicado, tá? Pode ser que você realmente ame, é tudo novidade para você estar começando agora. Mas, cara, se tem uma coisa complicada, chata e difícil de lidar, é o tal do algoritmos e lógica de programação. Aí você vai lá e começa a fazer esses exercícios, esses conceitos, variáveis, arrays, matrizes, estruturas de controle, if, else, repetição, while, do while, for, estrutura de dados e métodos. Você começa a fazer isso,
na linguagem Portugal, cara. Você vai desanimar. Por quê? Você sabe que sistemas de computação, programação, linguagem de programação, na maioria delas ali, são escritas e feitas na linguagem inglês. Em inglês, no caso ali. E aí você vai estar usando português para poder, quando você vai imprimir uma mensagem, ao invés de você colocar system.out.println, que é ali um código, né, para você poder estar na linguagem Java, para você poder exibir uma saída ali na tela do usuário, você vai lá e vai colocar escreva. Você entendeu? É desanimador. Né? Igual eu falei, há pessoas e há pessoas, mas para garantir que você não vai ficar frustrado e que você já vai começar a ter um certo resultado, quando você for estudar algoritmos de lógica de programação, esses conceitos aqui, já escolha uma linguagem comercial. Aqui no caso, eu coloquei o Java, mas eu coloquei o Java porque eu estou indo para a carreira de desenvolvedor Android, no caso ali, que eu já vou mostrar para você aqui. Mas o fato é que você pode querer ser desenvolvedor de qualquer outra plataforma. Né? Você pode querer ser, por exemplo, desenvolvedor para iOS, cara. A gente já vai chegar nesse conceito e eu vou explicar para você exatamente o caminho das pedras para você não perder seu tempo, tá? O fato é que você precisa começar com uma linguagem comercial. Ignore tudo que você já ouviu falar sobre algoritmos de lógica de programação e como estudar. Cara, foca na linguagem de programação comercial. Pega lá o Javinha, pega lá a linguagem C, C++. Eu vivo falando aqui no Aratec Brasil que quando eu comecei a estudar programação, eu comecei a estudar a linguagem C, porque eu queria escrever a minha própria engine, que é o meu motor gráfico. Eu queria criar um motor gráfico para poder criar meu próprio jogo ali, né? Porque eu tinha um game base ali, o Quake, né? O pessoal já vive comentando aí. Cara, Quake é de lei, tá? Já vou falar para você. Você quer entrar no setor de TI, Quake é de lei para a galera de programação, a galera que quer ser desenvolvedor. Brincadeiras à parte. Mas eu queria criar o meu próprio Quake, o meu próprio game, né? O meu próprio Counter-Strike, que seja, né? O meu motor gráfico ali. E eu descobri que foi feito na linguagem C. E aquilo ali me encheu os olhos. Eu estava no começo dos meus estudos de programação. Quando aquilo ali realmente me animou, e eu comecei a estudar algoritmos e lógica de programação, eu já comecei na linguagem C. Se eu tivesse que ir para o Portugal, e eu comecei também a brincar com Portugal ali para fazer teste de mesa e tudo mais, teste de mesa mesmo. Cara, foi desanimador. Foi desanimador, tá? Aí eu comecei a estudar a linguagem C, comecei a transformar os algoritmos, os exercícios de algoritmos e lógica de programação, comecei a transcrever eles na linguagem C. Depois eu fui para o Java e por aí foi, né? O Java entrou aí no paradigma de orientação a objetos. Mas o fato é que, se você garantir que você vai aprender algoritmos e lógica de programação com uma linguagem comercial, eu estou colocando o Java aqui como exemplo, que é a trilha para quem quer ser desenvolvedor Android, tá? Mas hoje também tem o Kotlin, não é só o Java. O Kotlin está muito mais em evidência do que o Java hoje. Então, o Kotlin ele é oficial de desenvolvimento Android, tá? Mas a minha formação, a minha habilidade, no caso, é com a linguagem Java, então por isso que eu coloquei o Java aqui. Mas poderia ser, por exemplo, um Kotlin da vida aqui, ó, Kotlin. Por quê? Nesse exato momento, é importante que você tenha a clareza para onde que você quer ir. Você quer desenvolver para Android? É aqui, na linguagem comercial, que você vai começar a manter foco. E é outra palavra, aí no caso, uma palavra-chave importantíssima, que é foco. Porque se você começa a escrever em Portugal os seus códigos e algoritmos de programação, daí você vai para um Java, daí do nada você quer ir para um C#, sem objetivo, sem olhar lá na frente, sem manter o foco, cara, sinto muito, mas você não vai evoluir. Infelizmente, você não vai conseguir evoluir, tá? Eu tenho que ser verdadeiro com você aqui, não posso mentir para você, beleza? Então, eu escolheria o Kotlin. Na época, quando eu comecei a estudar, não tinha esse tal de Kotlin. Já tinha, sim, mas não estava tão consolidado assim. Cara, hoje o Kotlin está incrível. Eu recomendo que você pesquise sobre essa linguagem. Lembrando que se você quer aprender a linguagem Kotlin, nós temos um parceiro aqui, o Marcos Duarte, o professor Marcos Duarte, que criou um treinamento básico ali de algoritmos de lógica de programação, que é isso aqui, ó, que você vai aprender, e exercícios, tá? Porque você tem que fixar com exercícios, no link na descrição. Não é obrigatório, mas a título de curiosidade, se você quiser ver sobre esse treinamento, vai estar aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, se você tiver interesse. Mas não perde o fio do raciocínio aqui, tá? Presta atenção comigo aqui. Cara, eu estou te ensinando algo aqui, tá? Presta atenção, por favor, tá? Kotlin, depois, aí tu ia aprender, ó. Aqui tá Java no caso aqui, mas no lugar do Java, você ia aprender o que é o tal do Kotlin. Vamos mudar aqui, ó, o que é o Kotlin. Na verdade, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o Java aqui, mas hoje eu focaria no Kotlin, tá? Eu focaria no Kotlin tranquilamente. Mas vamos supor que seja o Java no lugar ali. Ó, você vai ter que aprender o que é
essa linguagem que você está estudando. Aqui eu coloquei o Java, mas se você está estudando C Sharp, o que é o C Sharp? Qual que é o propósito do C Sharp? Por que ele foi inventado? Por que criaram o C Sharp? Beleza? Como rodar os seus códigos? Como você faz para rodar aquele código ali? As variáveis e constantes daquele código, variáveis e seus tipos, operadores básicos aritméticos, operadores relacionais e lógicos, estruturas condicionais e lógicos. Isso aqui, você já pode juntar tudo isso daqui e aprender em algoritmos de lógica de programação. Um bom curso, um bom treinamento, uma boa faculdade, uma boa disciplina ali, um ótimo professor, vamos dizer assim, ele vai dar um jeito de colocar isso aqui para você, tudo em algoritmos e lógica de programação. Desde que você já tenha aí a sua linguagem comercial. Ok? No caso aqui, eu recomendo fortemente que você foque na linguagem Kotlin, caso você queira também desenvolver, né, no caso ali, para Android. Ah, Emerson, só para Android? Então, aí que tá. Esse que é o pulo do gato do Kotlin. Hoje, nesse exato momento, dia 31/8, o Kotlin ele é multiplataforma. Multiplataforma, ou seja, você vai desenvolver para Android, para iOS, para web, tá? Cara, tem muita oportunidade de Kotlin. E você vai se tornar um ótimo programador. Então, cara, não perde tempo, tá? No final dessa aula aqui, calma aí. No final dessa aula, você vai clicar no link aqui na descrição e vai conhecer o treinamento aí do Marcos Duarte. Cara, eu tenho certeza que vai ser aí um diferencial gigantesco na sua vida, tá? É algo simples e que vai direto ao ponto, bem enxuto, igual essa aula aqui, beleza? Beleza, Emerson. Escolhi a linguagem comercial e agora tô fera. Antes da gente ir pro passo 3 aqui, é o seguinte. Eu focaria na plataforma do Android. Mas aqui a gente precisa separar duas coisas. Por quê? Primeiro eu focaria no mobile. O mobile é incrível, tá? O mobile é algo assim, não, o mobile, o pessoal fala mobile, mobile no caso. O celular, o smartphone é algo maravilhoso, porque todo mundo tem o tal do celular e todo mundo tá com a cara ali no celular. A pessoa que deveria, muitas das vezes, ali tá dando aula, tá olhando o celular, tá lá com o celular mexendo na aula ali, na faculdade. Muitas das vezes eu já vi isso acontecer. A pessoa que era para estar dirigindo, você pega ali um Uber da vida, a pessoa era para estar dirigindo e ela está onde? Ela está muitas vezes mexendo no celular. Olha a situação. Então, a atenção está para o smartphone. E se você se tornar um ótimo desenvolvedor, se você souber criar seus aplicativos, você tem uma ótima oportunidade de, sem depender de empresas, ou seja, empresas aí que criam aplicativos ou algo do tipo, de maneira freelancer, você cria o seu próprio aplicativo ou você presta os seus próprios serviços. Então, você consegue empreender. Aqui dentro, você precisa entender esses dois aqui, né? O iOS e o Android. Essas duas plataformas, elas têm um grande diferencial que é o seguinte. O iOS, quando você fala de iOS, cara, você está falando de um público que vai pagar. É um público que tem o hábito de pagar pelas coisas. Eles já entenderam que tudo que eles têm no iOS, não falando mal do iOS, mas tudo que sai para o iOS, tu tem que pagar. E eu não estou falando nem de acessório. Tá? Eu estou falando de o acessório, que é com a questão da exclusividade, lógico, né? É exclusivo, eu pago, porque é um iPhone, no caso ali. Então, um iPhone, o cara paga 7 mil, 8 mil de olho fechado, sem pensar duas vezes. Se ele tiver crédito ali, conseguir parcelar, ele parcela, mas ele consegue, tá? Ele vai e tira. Se ele vai pagar, é outros 500. Mas ele vai lá e ele quer a maçãzinha, né? No caso. E é um público que paga, cara, pelas coisas. Então, um aplicativo, tem muitos aplicativos hoje que você já deve, talvez, conhecer. Se você conhecer, comenta aqui embaixo. Existem aplicativos que você simplesmente, no Android, você não precisa pagar. Já no iOS é pago. Durante um bom tempo no passado isso existiu. Tá? Por quê? O público de iOS paga. E quem trabalha desenvolvendo aplicativo iOS, quem estuda toda essa arquitetura do iOS, toda essa plataforma, né, o modelo ali, o jeito, né, do consumidor, a pessoa que consome aplicativos e serviços do iOS, a pessoa que estuda isso, o comportamento do usuário do iOS, ele sabe que o usuário ele paga. Então muitas das vezes compensa colocar algo, nem que seja baratinho ali para o usuário pagar no iOS, porque ele vai pagar. Já o Android não. O usuário do Android não é um usuário mais muquirana. É que, na verdade, o Android ele é muito mais livre, vamos dizer assim. Tá? Tanto para quem desenvolve, ou seja, a barreira para quem vai desenvolver é muito mais tranquilo. Ao contrário do iOS, você não precisa ter um MacBook, você não precisa ter um iPhone para poder programar ali, né, para poder criar seus aplicativos. E sem contar que no iOS, para você poder publicar na Play Store, você precisa de uma assinatura anual. Mas beleza, isso é barreira de entrada. No Android, você só precisa de um computador, ali no caso, e você só precisa também só do computador e uma assinatura na loja da Google Play, que você vai pagar $25. Cara, eu tenho uma conta do Google Play de 2015 e tá lá, funcionando perfeitamente, posso publicar aplicativo tranquilamente. Então, a barreira de entrada do Android é muito menor. Muito menor. Então,
eu focaria no Android. Então, eu focando no Android justamente porque eu já sei uma linguagem comercial, que é a linguagem Java ou a linguagem Kotlin. Né? Eu focaria na linguagem Kotlin, tá? E aí, no Android, eu só teria o custo do PC ou notebook. E essa entrada, né, esse valor de entrada, no caso, essa barreira de entrada é de 3 mil a 6 mil computador top. Tá? Um computador para você não passar raiva e poder desenvolver. Igual eu falei, você vai ter uma conta de desenvolvedor, você vai pagar $25, ou na cotação que eu fiz essa apresentação que estava R$124. E o total aqui para você poder ser um desenvolvedor vai de 3.124 a 6.124, tá bom? Esse é o preço para ser desenvolvedor hoje, para você poder comprar os equipamentos. Se você tiver já o seu computador, tranquilo, tá? Você não vai ter esses custos aqui também não. E o iOS, você tem o custo aí do Mac. Eu coloquei aqui um preço do Mac, o mais barato que eu vi aqui, tá? Mas deve ter mais barato, talvez você consiga encontrar usado. Você pode alugar um Mac na nuvem, cara. Isso é muito interessante também, né, pra galera que tá começando a estudar. E você pode programar utilizando um computador na nuvem, tá? Um Mac na nuvem. Você vai ter que comprar um iPhone para poder testar os seus aplicativos. Você vai ter que ter uma conta de desenvolvedor, que vai de $99, ou seja, R$511,94 por ano. Você vai pagar esse valor aqui. Todo ano você vai ter que renovar, senão tu perde a sua conta de desenvolvedor. No total aqui, o mínimo que eu consegui fazer, deixando o mais enxuto possível, 12 mil. Pode ser que esse valor aqui vai variar. Se você fizer uma pesquisa bem refinadinha, comprar um MacBook lá na OLX, sei lá onde, pode ser que você consiga mais barato aqui. Mas esse é o custo, essa é a barreira de entrada. Eu chamo de barreira de entrada com base na disposição financeira de cada um, beleza? Escolhi a linguagem comercial, escolhi a plataforma, Emerson. E aí? Passo 3. Cara, IDE. A IDE é o ambiente de desenvolvimento integrado, que a gente chama, né? Então, eu escolheria o Android Studio com base na carreira de desenvolvedor Android. Para quem vai programar, por exemplo, iOS, existem outras IDEs, tá? Ou, se você vai programar web, de acordo com o seu objetivo, vai ter a IDE. E, por favor, prezem pela IDE. Não caiam nessa bobeira de não querer utilizar a IDE, cara. Isso não existe, tá? IDE veio para facilitar. Hoje em dia, acabou aquela falácia de, programa no bloco de notas. Já ouviu falar? Você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar, uma hora você vai ouvir alguém chegar em você e vai falar, cara, programa utilizando um bloco de notas. Programador bom não usa IDE. Cara, isso não existe, tá? Sempre vai existir IDEs. E quando você aprender a utilizar uma IDE, você sempre vai ter IDE. A gente nunca vai voltar na época do bloquinho de nota. Isso não existe mais, tá? Pode sim, você pode programar no bloco de nota, mas é perca de tempo. Não caia nessa falácia aí, tá? IDE, Android Studio. No Android Studio, aí eu ia aprender, cara. Workflow do Android Studio, componentes, o que é XML, né, no layout ali, componentes de listagem, navegação, mídia, manipulação de dados e fazer projetos práticos, né? Clones de aplicativos reais e profissionais. Esse tipo de flow, de estudo, né, de conceito de aprender com base na prática, eu admiro muito, principalmente em cursos que eu já fiz, que eu já estudei, já coloquei em prática alguns cursos, que era só conceito, só teoria, e você não colocava nada em prática. Para quem quer ser desenvolvedor e programador, e se você estiver seguindo essa mesma trilha aqui, esse mesmo raciocínio que serve para qualquer área, no caso, se você seguir o mesmo raciocínio que eu aqui, você vai entender que você precisa criar projetos reais. E muitas das vezes você não vai brotar uma ideia ali do nada, mas você precisa, às vezes, clonar alguns aplicativos que já existem, alguns serviços famosos, que você já deve saber que eu estou falando aí, tá? Então, existem ferramentas, existem plataformas, no caso ali, para você poder utilizar as ferramentas do Android Studio e conseguir clonar esses serviços aí. E pensando nisso, eu já indico para você também treinamento que vai te ajudar nisso, Android Express, link na descrição. Se você quer aprender a como desenvolver aplicativos reais como desenvolvedor profissional, nós temos um parceiro que é o Thiago Aguiar, com o treinamento Android Express. Cara, lá ele ensina tudo isso aqui que você está vendo aqui, tá? E assim, eu tenho que fazer o jabá para poder explicar para você aqui, para poder realmente te guiar no caminho certo. E outra, né, no caso do treinamento aí, é uma coisa que eu indico com base aí no que eu já vi do treinamento do Thiago. Tá? Então, se você adquirir o treinamento Android Express, você vai seguir toda essa trilha aqui que eu estou mostrando para você aqui. Mas não é obrigatório, beleza? Tranquilo então. Agora, dica bônus é justamente isso que eu falei para você. São os atalhos. Atalhos é a melhor coisa que existe. Por quê? Uma coisa é você pular etapas. Pular etapa eu não recomendo. Né? Ou seja, você, ao invés de estudar algoritmos lógicos de programação, tu vai querer pular etapa. Tá? Eu já estou concluindo o vídeo aqui, calma aí, tranquilo, tá? Mas isso aqui é muito importante. Não confunda pular etapas com atalhos. Atalho é, você tem um objetivo e você vai
se aproveitar de pegar um desvio, ao invés de você chegar num caminho mais longe, mais árduo, você vai pegar esse desvio e vai chegar mais rápido. Essa aula, esse vídeo aqui, é uma espécie de atalho. Ao invés de você ter que descobrir por conta própria, ali, de maneira mais difícil, sozinho, eu estou mostrando para você o caminho das pedras de como se tornar um desenvolvedor Android, no caso aqui, tá? Mas as etapas que eu estou mostrando para você aqui é para a maioria das tecnologias que existem, tá? Você vai ter que passar pelo passo 1, que é ser um programador. Se você quer ser um desenvolvedor independente da tecnologia que você vai programar e desenvolver, você precisa ser um programador. Você vai ter que escolher uma plataforma, iOS, Android ou qual que seja. O segundo passo é você, no caso, junto com o segundo passo aqui no caso, né, junto com o primeiro para ser um programador, você vai ter que escolher uma linguagem comercial para você implementar nessa plataforma. Então você precisa manter o foco naquilo ali. O terceiro passo é a IDE, cara. Você vai ter que trabalhar com a IDE. Não pule a questão da IDE. Por favor, utilize IDEs, beleza? E a dica bônus é a tal do atalho. Atalho é exatamente a maneira com que eu aprenderia. Eu gosto muito do conceito de aprender com quem já sabe. Aprender com quem já domina o assunto. Por que eu vou gastar horas e horas procurando conteúdo aqui na internet e tal? Tem muito conteúdo, inclusive, tá? Lá na gringa, então, cara, tem muito mais conteúdo. Eu não sei se você domina o inglês, mas a partir da hora que você aprender o inglês, você vai ver que tem muito material lá. Inclusive, aqui na descrição tem indicações de cursos para você aprender inglês, cara. Aprende inglês, para você não precisar passar perrengue e beber lá da fonte, tá? Que é tudo que é novidade aqui no Brasil, lá já passou 2, 3 anos, já está acontecendo faz tempo lá. Então, a partir da hora que você aprender com os caras lá de fora, você vai ficar mais fera ainda, né? E você vai poder aplicar para vagas internacionais. Então, olha só, tu entendeu que existe um caminho para você poder chegar até o seu objetivo. E com base nisso, você pode pegar os atalhos que são treinamentos, cara. Eu aprendo rapidamente com treinamento. E eu sei que eu só consigo aprender rapidamente se eu tenho pressa, que se eu comprar um curso, eu consigo aprender. Eu não estou fazendo jabá, pelo amor de Deus, não entenda isso. Você não é obrigado a comprar curso. Mas eu quero pedir para você, a partir de hoje, começa a priorizar as coisas. Muitas das vezes você paga ali 100, 200, 300, num rolê que você sai com a sua família aí, com sua namorada, seu namorado, você gasta isso. Tá? Não estou falando nem por mês, tem gente que gasta isso por semana. E você muitas vezes não paga R$300 num curso, numa formação. Tu não paga nisso. Tu não investe em você, né? Esse valor, essa percepção de valor, você não tem essa noção. Aprenda a investir. Livros, cursos, isso daí são bens que você vai estar agregando para você, o seu conhecimento, tá? E já o rolezinho ali, você sai uma vez e aquilo ali você não agrega mais nada para você. Beleza? Então, para finalizar aqui, link na descrição, treinamentos que eu indico, tá? Que eu realmente coloco a mão no fogo para você aprender de acordo com o seu objetivo. No primeiro comentário fixado aqui, eu vou deixar para você também, beleza? E aí, qual que é o seu objetivo? Você quer aprender programação? Por quê? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a trilha que você quer seguir? Eu falo que, independente da tecnologia que você for estudar, se você seguir esse passo a passo aqui, vai funcionar perfeitamente para você, tá? E como isso aqui é uma aula, deixa o seu like, porque daí eu posso trazer mais e mais aulas práticas, igual eu estou mostrando para você aqui, mostrar com ilustrações, exemplos, para você poder realmente fixar. Porque, cara, igual eu falei, faculdades e cursos não mostram o que eu estou mostrando para você aqui, beleza? Clica aqui, ó, nesse vídeo, eu vou mostrar aqui, ó, nesse vídeo aqui, para você poder saber mais sobre o mercado de programação. Eu criei bastante conteúdo aqui, bem interessante para você, principalmente para você que está começando agora no mercado de programação, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.